Fala galera, beleza? William Silva aqui. A gente está de volta com mais um vídeo para vocês. E na aula de hoje, a gente vai aprender mais uma forma de estar gerenciando os estados dos nossos aplicativos aqui no Flutter. Então, se você ainda tem dificuldade com esse assunto de gerenciamento de estados, te convido a assistir esse vídeo até o final e assim você vai ver o quão simples é gerenciar estados utilizando o Qubit, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve no nosso canal, porque toda semana a gente está trazendo conteúdo novo aqui para vocês. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender qual a diferença que existe entre o Block e o Qubit, porque ambos vêm dentro do pacote Block que a gente vai baixar daqui a pouco para utilizar aqui no nosso projeto. A principal diferença entre o Block e o Qubit é que o Block requer a implementação de eventos, ok? Então a gente entra com eventos dentro da classe do Block e lá dentro ele mapeia esses eventos para algum estado. Se você não entende o que eu estou dizendo, eu vou recomendar o vídeo do Block que vai aparecer aí para você agora. E assim que terminar essa aula, você clica aí e assiste lá, beleza? Para você entender do que eu estou falando. Então o Block trabalha assim. Ele precisa da entrada de eventos, ele mapeia esses eventos e lá dentro ele emite um estado dependendo do evento que foi disparado pela UI. Já com o Qubit é diferente. A gente não precisa disparar esses eventos da UI, porque é dentro da própria classe do Qubit que a gente cria esses eventos e lá dentro a gente emite vários estados para nossa tela, dependendo da situação. Então, resumindo, o Qubit é uma versão mais leve do Block, porque ele trabalha apenas com estados e métodos internos, que vão alterar diretamente esses estados. Beleza? Então, para ficar mais claro, a gente vai criar um aplicativo aqui de lista de tarefas. Então, você pode ver que eu já dei início aqui ao projeto, já coloquei uns itens aqui embaixo, um campo de texto e um botão para adicionar a tarefa. O botão vai pegar o texto que foi digitado aqui e vai acrescentar aqui na listagem que a gente ainda vai criar, ok? Eu vou mostrar esse design para vocês aqui na home page, beleza? Aqui a gente tem apenas uma stack, a stack empilha widgets na tela. Então, eu estou posicionando um widget aqui lá no canto inferior do aplicativo, lá embaixo, justamente onde ele está aparecendo aqui. E aí eu criei um container com uma decoração, ok? Uma shadow, você pode ver que tem uma sombrinha aqui em cima. E dentro dele eu coloquei aqui um campo de texto, beleza? Já com um controlador que eu criei aqui em cima, ó. Você pode ver, vou fechar aqui para a gente ver melhor. Você pode ver que eu criei um controlador para o campo de texto, chamado nameController. E aí eu coloquei ele aqui no text form field, beleza? E do lado dele, é uma row, né? Então do lado dele eu coloquei um botão, ok? E esse botão, por enquanto, ele só está limpando o campo de texto quando a gente clica nele. Beleza? Agora o nosso primeiro trabalho é criar um arquivo que vai conter os estados da nossa tela aqui. Então, a gente vai criar aqui agora dentro de Qubit. Você pode ver que eu já criei uma estrutura de pastas aqui dentro. Então, aqui dentro de lib tem apenas o main com o runapp. Depois, dentro de lib eu criei uma pasta app. E aqui dentro eu coloquei o app widget, que tem apenas o material app. Beleza? Depois, dentro de app, criei uma pasta chamada pages e dentro dela uma pasta chamada home. E dentro de home eu coloquei o arquivo da home page, que eu acabei de mostrar para vocês, e também criei uma pasta aqui dentro de home chamada qubit, que é onde a gente vai armazenar todos os nossos qubits, beleza? Coloquei no plural porque pode ter mais de um. Nesse caso, a gente só vai gerenciar o estado da nossa listagem aqui, mas poderia ter, por exemplo, um estado de carrinho de compras aqui em cima, se o aplicativo fosse uma listagem de compras. Então aqui dentro da pasta Qubit eu já criei dois arquivos, eles estão vazios. A gente vai criar tudo aqui nessa aula, ok? Então nesse arquivo aqui eu chamei de to do, que significa a fazer, que é a nossa lista de tarefas. Então eu coloquei um nome aqui bem legível, seguindo aí os padrões do Clean Code, beleza? Então aqui, da mesma forma como a gente costuma utilizar no Block, a gente vai criar um arquivo que vai conter todos os estados da nossa tela. Então, para começar, a gente vai criar uma classe abstrata aqui, abstract class, beleza? E a gente vai chamar ela de ToDoState. Fechou? Esse daqui vai ser o nosso contrato, que as nossas outras classes podem herdar ou implementar. Ele vai servir de modelo para os nossos outros states, ok? Então, o primeiro state que a gente vai criar vai ser o estado inicial da nossa lista. Então, eu vou criar uma classe concreta aqui agora, class initial ToDoState, beleza? E ela vai herdar da nossa ToDoState que a gente acabou de criar lá em cima, beleza? Então esse estado inicial aqui que eu acabei de criar é justamente esse daqui, quando não tem nada na lista. A gente não adicionou
nenhum item na lista. Então, esse daqui seria o estado inicial dela. Vai ser representado por essa classe aqui, beleza? O próximo estado que a nossa listagem pode ter vai ser o loading. Então, quando a gente clicar aqui no botão de adicionar, a gente vai fazer com que ele aguarde alguns segundos para adicionar o item na lista. A gente vai colocar esse delay para ele conseguir mostrar um load aqui na tela para simular uma requisição a uma API ou alguma tarefa assíncrona que precise ser feita. Então, você pode, em aplicações reais aí da sua empresa, do seu dia a dia, você pode estar fazendo uma requisição a uma API ou alguma tarefa assíncrona e exibir um load enquanto ele faz isso. Beleza? Então, para isso, a gente vai criar uma classe que vai representar esse momento do carregamento. Então, a gente vem aqui embaixo, vai criar uma classe concreta chamada loading to-do state, ok? Ela também vai herdar de to-do state, beleza? O próximo estado é quando a lista termina de carregar e exibe os itens que tem dentro dela. Então, vai ser a class loaded, ok? Carregado, to-do state. Fechou? Aí a gente vai fazer com que ela herde também de to-do state, que é o nosso modelo que a gente criou lá em cima. Como esse estado aqui representa a nossa lista carregada, ela precisa conter a nossa lista de tarefas. A gente está representando as tarefas aqui apenas com uma string, beleza? Para ficar mais simples a demonstração aqui para vocês. Então aqui dentro a gente vai criar uma nova propriedade chamada final. E ela vai ser uma lista de strings, beleza? Eu vou chamar de to-dos. E aí a gente vai inicializar ela aqui no construtor. Então, esse estado vai representar a nossa lista carregada com todas as tarefas lá dentro dela. E a tarefa a gente está representando apenas como uma string, beleza? Vai ser o que ele digitar aqui dentro. A gente vai simplesmente adicionar aqui na lista. Então, é uma string. E o próximo estado é o estado de erro, beleza? Então, a gente vai criar aqui class error to do state, ok? E ele também vai herdar da classe toDoState. Como pode acontecer vários erros durante a inserção de uma tarefa, então a gente precisa exibir para o usuário uma mensagem personalizada. Então, para isso, a gente vem aqui dentro e cria uma propriedade final string message, ok? Assim a gente vai poder emitir para o usuário qual mensagem de erro para que assim ele saiba qual decisão tomar, ok? Então, a gente vai criar o construtor aqui para inicializar esse campo. Pronto, a nossa classe de estados já está pronta. Agora o próximo passo é a gente criar aqui a classe do toDoQubit, beleza? Beleza, então vamos aqui no nosso arquivo. Vou fechar aqui para ficar melhor a visualização. Então agora a gente vai criar a classe, onde vai ser responsável por gerenciar os estados que a gente criou aqui no outro arquivo, ok? Então, para começar, a gente vai criar uma classe. Eu vou chamar ela de toDoQubit, beleza? E aí ela vai precisar herdar do Qubit que a gente ainda não instalou. Então, a gente vem aqui embaixo no terminal, vamos digitar flutter pub add e aqui a gente vai instalar o pacote do block. Dentro do block vai também conter o Qubit. Então, vou apertar Enter. Pronto, ele já instalou. Vou abaixar aqui. Agora a gente já pode fazer com que a nossa classe toDoQubit herde de Qubit. Então, Qubit. Beleza? Vou clicar aqui, ele vai importar o arquivo para a gente aqui em cima, ok? E aqui, por meio de generics, a gente precisa especificar qual vai ser o state do nosso Qubit. Então, vai ser essa classe que a gente criou aqui em cima, a classe na qual todas as outras estão herdando. Então, toda classe que eu passar lá dentro, por exemplo, a initial state, a loading, ele vai aceitar qualquer uma dessas que eu passe, porque todas elas herdam de toDoState. Então, a gente vai declarar aqui que o estado do nosso Qubit, o estado que ele vai gerenciar, vai ser do tipo toDoState, ok? Então, qualquer estado desses daqui que a gente criou, ele vai aceitar, porque quando a gente faz uma relação de herança entre uma classe e outra, a classe que herda da outra também se torna a outra, beleza? Então, a gente vai voltar aqui, a gente já implementou aqui o generics, informando qual é o state que o nosso Qubit vai utilizar. Aqui a gente pode ver que ele já está reclamando, porque ele espera que a gente chame o construtor da classe que a gente está herdando. Então a gente vem aqui dentro e vai inicializar o construtor toDoQubit, beleza? E assim vamos chamar o construtor da outra classe com a palavra super. E aqui dentro
ele espera que a gente passe o estado inicial da nossa aplicação. Aqui na nossa lista de estados, a gente vai ver que o estado inicial se chama esse daqui, Initial To Do State. Então, a gente vai copiar ele e vamos colar aqui dentro. Ele vai ser o estado inicial da nossa aplicação, ok? Beleza, como eu falei ainda agora, a nossa lista de tarefas vai ser simplesmente uma lista de strings. Então, a gente vai criar essa variável aqui dentro, uma lista de strings. Então, final list de string, ok? E aí eu vou chamar ela de to-dos. E aí eu vou inicializar ela também como uma lista vazia. Como eu coloquei ela como privado, porque a gente só quer que os dados dela sejam alterados aqui dentro do nosso Qubit, então preciso criar um getter dela para a gente conseguir acessar lá da nossa page, da nossa view, ok? Então eu venho aqui e vou dizer que ela vai retornar uma lista de string, beleza? Vai ser um getter e aí eu vou chamar ela de to-dos, ok? E ela vai me retornar simplesmente a variável to-dos que está privada aqui em cima. Então lá na nossa tela, na nossa view, a gente vai ter acesso a essa variável to-dos sem o underline aqui na frente, porque ela é pública, se torna pública, e ela vai retornar a lista de to-dos que a gente declarou aqui em cima. Dessa forma a gente protege a nossa variável, impedindo que ela seja inicializada lá fora da nossa classe, ok? Porque a gente disse que ela é final aqui dentro. Agora, o nosso próximo passo é criar uma função que vai recuperar o texto que foi digitado aqui, e aí quando a gente clicar no botão, ele precisa adicionar à nossa listagem a nova string que a gente acabou de digitar aqui, beleza? Então, a gente vai criar uma função aqui que vai fazer isso agora. Eu vou chamar ela de add to do, beleza? Um nome bem descritivo. E como parâmetro, ela vai receber uma string obrigatória. Então, required string, eu vou chamar aqui de to do, beleza? Vou abrir aqui a nossa função. E aqui dentro, como a gente falou que ao clicar no botão e adicionar a tarefa, a gente quer que ele espere alguns segundos, então aqui dentro a gente pode emitir já um estado de carregamento, ok? E para isso, a gente vai utilizar uma função chamada emit. Ela vem lá do pacote do block que a gente está utilizando aqui, ó. Você pode ver que ela vem lá do pacote do block, beleza? Então, ela vai emitir um estado para nossa tela e esse estado vai ser o estado de carregamento. Se a gente ver aqui nos estados que a gente criou, a gente vai utilizar o loading to do state. Então, aqui, quando ele for adicionar uma tarefa, a gente já vai emitir o loading to do state, beleza? Ok, aqui ele já vai emitir o estado. Próximo passo agora é a gente criar o delay que a gente acabou de falar. Então, para isso, a gente vai utilizar o await, ok? Future.delayed. E aqui a gente vai passar uma duration de apenas 1 segundo. Beleza? Aqui ele está reclamando que não pode utilizar o wait se não for uma função marcada como assíncrona. Então, a gente vai colocar o async aqui. E como uma função assíncrona, por mais que ela não retorne nada, é boa prática a gente especificar o tipo de retorno dela aqui. Nesse caso é um future do tipo void, porque ele não retorna nada, ok? Aqui a gente vai colocar como constante, beleza? E agora o próximo passo é a gente fazer uma verificação aqui para a gente conseguir também emitir o estado de erro. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente só vai adicionar uma nova tarefa aqui na nossa listagem se ela ainda não estiver inserida na listagem. Então, para isso, antes de adicionar na listagem, a gente vai verificar se o to-do que ele está recebendo como parâmetro aqui já está na nossa listagem. Então, para isso, a gente vai utilizar o if, e aí vamos acessar ali a nossa variável to-dos, que é a nossa lista, ponto contains. Então, se a nossa listagem já tiver esse to-do, a gente quer emitir um erro para o usuário, para ele saber o que aconteceu. Então, a gente vai utilizar de novo o emit, e agora a gente vai emitir um estado de error. Então, error to-do state, e aqui dentro a gente pode passar uma mensagem. Nesse caso, a gente vai passar a mensagem dizendo: você já adicionou esta tarefa, beleza? Aqui é sem acento, beleza? Esta tarefa. Se não, a gente vai simplesmente chamar a nossa lista e inserir esse dado lá dentro dela. Então, a gente vai chamar aqui a nossa listagem, todos.add, e aí a gente vai passar aqui o to-do, ok? E por fim, quando ele adicionar esse novo to-do na lista, a gente precisa emitir um estado de carregado. Então, a gente vai fazer aqui o loaded, fazer com que ele emita o estado de loaded, carregado, e aqui dentro a gente vai passar a nossa listagem to-dos, beleza?
Bacana. A gente quer que o nosso item também tenha a opção de ser deletado. Então, para isso, a gente vai criar outra função aqui dentro que vai ser responsável por apagar o item da lista. Então, a gente vem aqui, remove to do, beleza? Então, aqui, como parâmetro obrigatório, ele vai receber required int index, ok? Ele vai receber o index do item que vai ser deletado e assim lá na nossa listagem a gente vai saber qual item a gente pode apagar. Então aqui da mesma forma como a gente fez aqui em cima, a gente quer aguardar um segundo para ele fazer a tarefa de remoção do to-do. Então a gente vai copiar esse código aqui de cima, em que ele faz a emissão do estado de carregamento, aguarda um segundo e depois executa a tarefa que ele tem que executar. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui dentro. E aí a gente precisa especificar que essa função é assíncrona. Aqui no começo a gente especifica o tipo do retorno, nesse caso é future void, beleza? Porque é uma função assíncrona, a gente precisa dizer que ela retorna um future, mas como não retorna nenhum valor em si, então é um void, beleza? Então aqui no final a gente já pode chamar a nossa lista todos.remove at, e aí ele espera que a gente passe um index, que é justamente esse que a gente recebe como parâmetro bem aqui, beleza? Bacana, agora a gente pode emitir um novo estado da lista, então loaded to-do state, e aqui a gente já passa a nossa listagem atualizada, sem esse item que foi removido já, beleza? Posso salvar aqui. Bacana, agora a gente precisa instalar mais uma biblioteca chamada Flutterblock, e aí ela vai ser responsável tanto por disponibilizar os widgets que vão ouvir essas alterações dos states aqui dentro do Qubit, e também vai ajudar a gente a injetar a dependência do to-do Qubit na nossa árvore de widgets, ok? Então a gente vem aqui embaixo e vai instalar o Flutterblock, beleza? Flutterblock. Pronto, instalado. Agora a gente pode vir aqui na nossa App Widget e aqui dentro a gente vai utilizar um sistema de gestão de independências do bloco. Então, por cima do Material App, eu vou clicar aqui no começo e vou apertar Command ponto ou Ctrl ponto, e aí ele vai abrir as opções aqui e eu vou envolver o Material App por cima de um Stream Builder. Aqui eu vou trocar, ok? Vou trocar pelo Block Provider, ok? E aí aqui dentro a gente precisa passar uma função chamada create, e aqui é onde a gente vai injetar a dependência da classe que a gente acabou de criar, que é a to-do Qubit. Então a gente vai chamar uma função anônima aqui dentro, beleza? A gente não precisa do contexto, então a gente pode colocar dessa forma aqui, beleza? E aqui a gente vai injetar o to-do Qubit que a gente criou, beleza? E aqui não é builder, aqui é o child, ok? E ele vai simplesmente retornar o material app. Então a gente vai recortar o material app daqui, posso apagar essa parte, ok? E retornar aqui apenas o material app. Feito então, a gente está utilizando aqui o sistema de injeção de dependências do Block Provider, e aqui a gente está injetando a nossa dependência do To-Do Qubit. Beleza, a gente já injetou a dependência do To-Do Qubit aqui, então toda a nossa árvore de widget daqui para baixo vai ter acesso a essa classe, ok? Agora a gente pode ir lá na home page, beleza? Vou fechar aqui e recuperar essa instância que a gente acabou de criar. Então a gente vem aqui em cima, vamos criar uma variável late final, beleza? E aqui vai ser o to-do Qubit, eu vou chamar de Qubit, ok? Aqui no init state a gente vai recuperar essa instância lá do block provider. Então Qubit vai receber, aqui a gente pode chamar o block provider, ok? Ponto of context, ponto e vírgula, e aqui a gente especifica qual é o provider que ele precisa recuperar lá da memória. Então a gente vai especificar aqui que é o to-do Qubit, ok? Assim a gente consegue recuperar do contexto o Qubit que a gente injetou aqui no App Widget, ok? Então aqui a gente vai ter a instância já do nosso Qubit para utilizar ele como a gente precisar. Beleza? Agora aqui dentro do stack, a gente vai precisar monitorar todas essas alterações que acontecem aqui dentro da classe do To-Do Qubit, ok? Então quando ele emitir o estado de loading, o estado de error e o estado de loaded, a gente precisa monitorar aqui na nossa homepage para mostrar para o usuário o que está acontecendo lá dentro, ok? Então, para isso a gente vai utilizar o widget que vem lá do pacote do Flutterblock para ouvir essas alterações que são emitidas ali na classe do block ou do Qubit, ok? Então a gente vai utilizar aqui o block builder, beleza? E aí vamos apagar esse parâmetro aqui para escrever lá embaixo. Aqui ele precisa que a gente passe qual é o block ou Qubit nesse caso que vai ser ouvido, e a gente chamou lá em cima de Qubit, ok? A gente recuperou a instância do nosso Qubit aqui e declaramos ele aqui em cima.
e agora a gente utiliza ele aqui no Block Builder, beleza? E aqui a gente vai passar o Builder que vai construir os itens na tela para gente. Então, aqui, dependendo do estado, a gente vai construir uma coisa ou outra. Então, o primeiro passo é a gente verificar qual estado que ele está emitindo. Então, se o state is initial to do state, o que a gente quer fazer? A gente quer retornar no centro da tela um texto informando que nenhum item foi adicionado na lista ainda. Então, um center, ok? Child text. E aqui dentro a gente pode passar um texto dizendo nenhuma tarefa foi adicionada ainda. Beleza? Ponto e vírgula aqui no final. E aqui eu vou colocar como constante, ok? Aí depois a gente precisa verificar os outros estados. Então, se o estado for state is loading state, aí a gente exibe no centro da tela um circular progress indicator. Então, center, ok? Center, child, circular progress indicator, ok? Ponto e vírgula aqui no final. Beleza, vou colocar como constante também. Top, agora a gente precisa verificar se o estado que está sendo emitido naquele momento é o loaded. Então, se o state is loaded state, beleza? A gente precisa construir a nossa listagem aqui na tela. Então, a gente vai vir aqui embaixo e vai componentizar esse item que vai construir a lista de tarefas para a gente poder reutilizar ele também quando o estado de erro for emitido. Logo mais você vai entender por que a gente está fazendo isso. Então, a gente vai criar uma função aqui embaixo, dentro da nossa própria homepage, beleza? Porque como a gente vai utilizar esse widget apenas aqui, então a gente pode criar tanto aqui dentro da própria classe, ou vir aqui dentro da pasta homepage e criar uma pasta de widget e colocar esse widget lá dentro. Mas para a aula ficar mais simples, é apenas conseguir demonstrar aqui para vocês, eu vou fazer dessa forma aqui, beleza? Então, ele vai retornar um widget, eu vou chamar essa função de build to-do list, ok? E ela vai receber aqui uma lista de strings, list de string, ok? Que eu vou chamar de to-dos, ok? Agora, a gente vai retornar aqui uma list view.builder, beleza? Vou apagar aqui para escrever lá embaixo. Então, aqui ele vai retornar o item count, beleza? Item count vai ser justamente o to-dos que a gente recebe como parâmetro ali, ponto length, ok? Agora o item builder, a gente pode comentar esse primeiro parâmetro, não precisamos dele, e aqui vai ser o index, ok? Aqui a gente vai retornar um list tile, beleza? E aí, aqui eu vou passar o título, um text, e dentro dele a gente vai passar a nossa lista to-dos, acessando o index que ela está executando no momento. Então a gente vai percorrer a nossa lista de to-dos, que a gente recebe como parâmetro aqui, e para cada item dessa lista, ele vai acessar o índice em questão e vai exibir o texto aqui para a gente, que é o próprio nome da tarefa, beleza? E aí eu vou colocar aqui no começo dessa lista um leading, beleza? E aqui um circle avatar, ok? E dentro dele a gente vai colocar um child, center, e dentro do center, center, beleza? Child, e dentro dele a gente vai colocar um text, beleza? E aqui dentro a gente vai acessar a primeira letra da palavra que está sendo exibida aqui no momento. Então, to-dos, na posição do index, ok? E acessando a primeira posição. Então, assim a gente consegue recuperar a palavra que ele está mostrando aqui, que é o nome da tarefa, e assim, dessa forma aqui, a gente consegue pegar a primeira letra da palavra e exibir aqui dentro do Circle Avatar, ok? Então, vou identar aqui, beleza? Agora aqui, a gente vai colocar um trailer, que vai ser justamente o icon button, que vai poder remover a tarefa. Então, aqui no onPressed, ok? A gente já vai passar a função que vai remover aqui dentro. E o ícone vai ser o icon, icons.delete, beleza? A lixeirazinha. Vamos indentar aqui. Vamos colocar uma cor também para ela. Color. E aqui colors.red. Beleza? Pronto. Agora a gente pode colocar aqui como constante também. E aqui no build to do list a gente pode copiar esse nome e vir aqui em cima no estado que a gente estava fazendo. Então aqui no loaded to do state a gente precisa retornar essa função. Então a gente vem aqui, escreve return e a função que vai retornar a nossa listagem. Aqui ele espera que a gente passe a lista de tarefas.
Nesse caso, a gente vai acessar essa variável que a gente recebe aqui do state, beleza? State. Então, ponto toDo's, ok? Como aqui ele está emitindo o estado de loaded, se a gente for ver lá na classe que a gente criou, o loaded tem uma propriedade chamada toDo's, que é a lista de tarefas, ok? Então, a gente consegue acessar ela aqui dentro dessa forma, através do state.toDo's, ok? E ele vai dar o acesso aqui para a gente à nossa lista de tarefas. Então, a gente passa essa lista de tarefas aqui para a nossa função, que constrói a nossa listagem, e ele vai construir normalmente. Agora, você pode ver que ele ainda está reclamando aqui, porque a gente não especificou o que ele precisa construir na tela, caso não seja nenhum desses estados. Então, o que está faltando é a gente verificar se ele emitiu o estado de error. Então, se ele não entrar em nenhum desses, a gente vai colocar um else aqui dentro, e a gente ainda quer que ele retorne a nossa listagem, ok? Então, a gente vai retornar aqui o list build to-do list, e aqui a gente precisa passar a nossa lista de tarefas. E aqui, como a gente não está mais no estado de loaded, a gente não tem mais acesso a essa lista de tarefas que o loaded emite. Então, a gente precisa de alguma forma passar a nossa lista de tarefas que já estava aqui na tela, para ele conseguir manter ela na tela, mesmo que o estado de erro seja emitido. Então, para isso, a gente vai utilizar o nosso Qubit. Então, vamos chamar aqui Qubit.toDo's. Lembra que a gente criou uma variável lá dentro, chamada toDo's? Justamente essa daqui que está fazendo o getter dessa que é privada. Então, a gente tem acesso à nossa lista de tarefas através dessa palavra aqui, toDo's, através dessa variável, beleza? Então, aqui na homepage, mesmo que ele emita o estado de erro, a gente ainda vai exibir na tela para o usuário a listagem que já estava aqui, ok? Sem precisar mostrar, por exemplo, um texto dizendo que deu erro aqui na tela. Então, ele vai manter a nossa listagem aqui e vai continuar exibindo a lista de tarefas que já existia, ok? Então, para ficar mais claro, quando ele emitir o estado de loaded, a gente tem acesso à variável toDo's através do state. Porém, quando ele exibe o estado de error, a gente pode ver aqui, ó, no toDo Qubit, quando ele emite o estado de error, a gente não tem acesso mais à variável que contém a nossa listagem. A única coisa que a gente tem é uma string que contém a mensagem de erro, ok? Então aqui a gente não teria como continuar exibindo a nossa lista de tarefas, porque a gente não tem mais acesso a essa variável. Ele não emite essa variável para a gente. Então, para a listagem continuar aparecendo aqui, a gente precisa mandar a listagem a partir da variável que a gente tem lá dentro do Qubit, ok? Porque ela, em tempo de execução aqui, contém todos os itens da listagem que já estava aqui na tela, beleza? Isso vai ficar bem mais claro assim que a gente rodar o projeto, beleza? Então, vou salvar o arquivo aqui. E agora, aqui dentro, a gente vai precisar chamar a função que vai adicionar a tarefa lá na nossa lista de tarefas. Então, a gente vai chamar a variável Qubit, que a gente criou, .add toDo, ok? E o toDo que a gente vai passar aqui é justamente o que vem lá do name controller.text, ok? Pronto. Dessa forma aqui, a gente já vai chamar a nossa função, que vai atualizar a nossa listagem, e lá o Qubit vai se encarregar de emitir os estados que a gente já está monitorando aqui, ok? Ele está dando erro aqui de late initialization, porque ele não carregou o que a gente já criou aqui dentro do init state. Para isso, a gente só precisa reiniciar o nosso aplicativo, ok? Então, vou salvar aqui e vou reiniciar o aplicativo. Pronto, ele já emitiu o estado aqui para a gente de initial state, beleza? Ele caiu aqui e retornou esse texto para a gente de nenhuma tarefa foi adicionada ainda. Beleza, se a gente testar aqui, ele já deve funcionar. Então, vou criar uma tarefa aqui, por exemplo, caminhada, ok? Caminhada, e vou clicar para ele adicionar. Quando eu clicar aqui, vamos ver o que acontece. A gente vai voltar aqui no botão. Ele vai pegar o texto que foi digitado, ok? Aqui do name controller. Vai chamar a função toDo, passando o texto. Vamos ver o que acontece aqui dentro. Ele vai emitir o estado de carregamento. E a gente já está ouvindo esse estado de carregamento aqui na homepage, ok? Então, ele vai verificar qual estado que foi emitido pelo Qubit. Ele vai cair aqui, ó, loading state, e vai retornar no centro da tela um carregamento, ok? Ele vai aguardar um segundo para poder executar esse if aqui dentro. Então, depois disso, ele aguardou. Ele vai verificar se esse toDo, esse texto que a gente está mandando aqui, já contém na nossa listagem. Nesse caso, como é o primeiro item e não tem nenhum item na lista, ele vai passar aqui tranquilamente para o else, não vai cair aqui, porque esse item ainda não existe na lista. Ele vai adicionar na listagem, na variável toDo's, ok? E vai emitir um estado de carregamento
com a listagem atualizada, beleza? Então, quando eu clicar aqui, já deve aparecer aqui na tela a listagem atualizada. Então, vou clicar aqui. Galera, deu um errinho aqui quando ele tentou construir esse Circle Avatar com o text aqui dentro. Ele não conseguiu acessar esse índice 0 aqui porque ele retornou uma string vazia. Por quê? Porque aqui dentro da função do clique do botão, a gente está apagando o texto e depois inserindo ele na nossa listagem. Ou seja, aqui ele está mandando uma string vazia. Então o que a gente tem que fazer é inverter a posição aqui dentro do onTap. Beleza? Dessa forma aqui, ele vai pegar o texto corretamente que a gente digitou e depois vai limpar o campo de texto. Beleza? Então vou salvar e vou reiniciar o aplicativo novamente. Beleza? Pronto, vamos tentar novamente. Vou digitar aqui caminhada. Beleza? Vou adicionar. Pronto, ele emitiu o estado de carregamento e adicionou na nossa lista a tarefa que a gente digitou lá embaixo, caminhada, ok? Show! Então agora a gente vai dar uma função aqui para esse botão. A gente vai lá no botão, lá embaixo, ok? De deletar. E aqui dentro a gente vai chamar a nossa função que a gente criou lá dentro do Qubit, beleza? Então, Qubit.remove to-do. Aqui a gente precisa passar o index do item da lista. Então, esse index a gente vai acessar através aqui dessa variável que ele disponibiliza para a gente, que é o índice do item em questão, beleza? Então aqui ele já vai emitir os estados corretamente, beleza? A gente vai ver aqui que ele vai emitir o estado de loading, aguardar um segundo, remover o item da lista e emitir o estado de carregado novamente, já com a lista atualizada, sem esse item que a gente removeu. Então eu vou testar aqui essa função agora, vou apagar. Pronto, ele emitiu o estado de carregamento e removeu o item da lista após um segundo. Bacana, agora para a gente ver o último estado sendo emitido, que é o estado de erro, a gente precisa adicionar duas tarefas com o mesmo nome. Então vou adicionar aqui novamente, correr, ok? E vou adicionar aqui. Beleza, ele vai adicionar lá dentro. E vou tentar adicionar de novo, correr. Você pode ver que ele não adicionou novamente na lista, mas o usuário não sabe o que aconteceu aqui, porque a gente não mostrou nada para ele. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai simplesmente exibir uma snack bar aqui embaixo, avisando ele que ele não pode adicionar tarefas com o mesmo nome. Beleza? Então a gente vem aqui no initState e vamos chamar uma função que vai ouvir as alterações de estado que acontece lá dentro do Qubit. Então a gente vai utilizar a variável Qubit aqui dentro, .stream.listen, beleza? Se você tem dificuldade com essa linha de código aqui, assiste a nossa aula de bloco que eu vou deixar disponível aí no link na descrição e vou deixar passando no card agora aí em cima para você, que lá eu explico tudo que essa função aqui faz, beleza? Então aqui dentro a gente vai monitorar o state, vou trocar o nome aqui para state, e se o estado que foi emitido, if state is error to do state, a gente quer exibir uma snack bar, ok? E para exibir essa snack bar, eu vou chamar o scaffold messenger.ofContext, beleza? E vou chamar aqui o show snack bar. E aqui dentro a gente vai passar uma snack bar. Então, snack bar, beleza? Aqui no final eu vou botar ponto e vírgula. Vou indentar aqui para a gente ver melhor. E como conteúdo dessa snack bar, a gente vai passar apenas um text, ok? E aqui a gente vai dizer que ele não pode adicionar tarefas com o mesmo nome, beleza? E essa mensagem a gente já recebe ali no state. Então vou acessar o state.message, ok? Quando ele emite o estado de error, a gente tem acesso à variável message, porque o nosso error to do state tem uma propriedade chamada message, ok? Então aqui dentro a gente consegue acessar essa propriedade através do state. E assim ele já vai exibir a mensagem que a gente colocou bem aqui, tá vendo? Você já adicionou essa tarefa, ok? Então eu vou salvar. E como a gente alterou aqui dentro do initState, ele não vai carregar essas alterações apenas quando a gente salva o arquivo. A gente precisa reiniciar o aplicativo, beleza? Então vou reiniciar aqui. E agora eu vou testar adicionar duas tarefas com o mesmo nome. Então, correr. Vou clicar aqui para adicionar. Ele adiciona tranquilo, porque ainda não tem nenhuma. Então, correr novamente. E agora sim, ele mostrou um aviso para o usuário do que aconteceu. Vou adicionar outra tarefa com um nome diferente aqui, só para a gente ver, beleza? Então, caminhada. E ele adiciona tranquilamente mais um item na lista, porque não são nomes iguais, ok?
posso apagar aqui tranquilamente o correr e ele vai deixar só o caminhada. Então foi essa a aula de hoje, espero que você tenha aprendido a como utilizar o Qubit para gerenciar estados aqui dentro do Flutter. O Qubit é mais uma forma de utilizar o block parent, porém sem a necessidade de enviar state lá para dentro da classe do block para ele fazer esse monitoramento de entrada de eventos e saída de estados. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, deixa o seu comentário embaixo que a gente vai responder o quanto antes, beleza? E se a gente te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo e compartilhar com seus amigos que ainda têm dificuldade em utilizar o Qubit aqui no Flutter. E é isso, se você tiver sugestões de mais vídeos, comenta aí embaixo que a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? E é isso então, te espero no próximo vídeo. Falou!